Oi, eu sou Dani Pimentel, sou jornalista. Estou aqui para celebrar, junto com a Rede Pharma, os 42 anos de história da Rede Pharma. E agora a gente vai conversar com a Camila Rodrigues, é doutora em administração, mas a atuação dela é voltada para a diversidade. Não é isso, Camila? Fala um pouquinho primeiro da tua atuação. Você trabalha com a diversidade dentro de algumas empresas. Isso. Como é que é isso? Isso mesmo. A minha formação é administração e desde a minha pesquisa de mestrado e doutorado eu venho me aprofundando um pouco mais nessas discussões acerca de práticas de diversidade dentro desse contexto organizacional. A importância disso, a relevância de se discutir e de promover, de fato, ações voltadas a essa discussão que sejam diretivas, que tenham um resultado e que a gente consiga, de fato, modificar contextos de uma maneira mais abrangente, mais concreta. Né? Hoje você vai participar de uma oficina, vai conduzir uma oficina de letramento racial. Isso. O que é isso? Então, é fundamental que a gente compreenda, de fato, os contextos em que nós estamos inseridos, né? Ter um olhar mais abrangente para a nossa sociedade e aí, a partir disso, a gente começar a discutir sobre algumas questões que são importantes e que a gente tem ferramentas para modificar esses contextos. E a questão de raça é uma delas. Né? A diversidade racial ela está presente no nosso país de uma maneira muito forte. E por muitos anos, né, por muito tempo, isso foi, de alguma forma, ignorado ou mesmo alimentado, né, por autoridades, pela sociedade como um todo, de acordo com algumas questões históricas que a gente viveu no nosso país. Né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Nós tínhamos aqui um contexto de violência muito forte, um contexto de ignorar mesmo a humanidade e a presença das pessoas negras no nosso país. Mesmo o país sendo formado por grande maioria negras e pardas. Isso, mesmo sendo a nossa sociedade, né, formada por pretos e pardos, em sua maioria, nós temos ainda um contexto de exclusão dessas pessoas, de afastamento dessas pessoas, de uma situação, de fato, de avanço, né? de promover, de fato, essa abertura para novos contextos, para novas oportunidades. Então, o que a gente vê são portas, de fato, fechadas para essa população. E aí, quando a gente começa a discutir sobre isso, a conversar sobre isso, que é o que o letramento racial propõe, né? Que a gente, de fato, comece a abrir o olhar para essa questão, a compreender o que foi que aconteceu lá atrás, que está refletindo ainda hoje em dia, o que é que a gente pode fazer, enfim, para que esse contexto ele se modifique. Quando a gente começa a discutir sobre isso, a gente começa a virar essas chaves, a abrir um pouco essas portas e compreendendo que a nossa sociedade é diversa, que nós não somos de maneira alguma diferentes em capacidades, né, em habilidades, e o que a gente precisa, de fato, é de oportunidade para que essas pessoas ascendam, para que essas pessoas elas, atinjam espaços que elas têm o merecimento e a capacidade para isso. A gente ainda escuta expressões, frases, músicas, né? Que a gente imagina, rapaz, se fosse hoje em dia, não passaria, né? Sim. E são expressões que estão arraigadas no nosso dia a dia, na nossa cultura. Sim. E isso é um dos desafios do letramento racial? Quebrar alguns paradigmas, né? E retirando do nosso cotidiano algumas expressões, algumas falas que são, de fato, preconceituosas, e isso não só em questão racial, questão de etarismo, né? Questão de misoginia, de xenofobia, enfim, expressões que vão ali prejudicando a nossa relação enquanto uma sociedade diversa. É fundamental que a gente comece, né, nesse exercício. Então, a partir do momento que a gente consegue, de fato, abrir um diálogo, né, a partir dos letramentos de diversidade, e no caso de hoje, do letramento racial,
a gente vai compreendendo que aquela fala, aquela palavra, aquela música que era cantada antigamente, que era tão comum... Tipo, Atirei o Pau no Gato. Por exemplo. Né? É uma música infantil. Isso. Mas que, né, levava aí a um contexto de agressão, né, maus tratos animais. Exatamente. E hoje em dia a gente já questiona, não por, enfim, por levantar uma problemática que talvez seja uma besteira, uma bobeira. Não é mimimi. Não é mimimi. Mas, por exemplo, quando a gente ensina uma criança que está tudo bem atirar um pau no gato, então essa cultura ela vai crescendo com esse ensinamento. Então é importante que a gente passe a questionar isso e passe a passar valores que são melhores para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Outra música também muito comum, voltando à questão racial, é aquela música que fala nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, primeiro, o que seria esse cabelo duro? Por que chamar essa mulher de nega de uma forma pejorativa? Né? Por que essa mulher não gosta de pentear esse cabelo? Será mesmo que esse cabelo não está penteado? Ou se é, de fato, a fibra daquele cabelo, o contexto que aquela mulher gosta de estar, né? Se sente bem, se sente confortável. E assim a gente vai reforçando também, dando apoio, né, em contextos assim, importantes para que essa mulher, essa pessoa negra, ela consiga se enxergar bem, né, se enxergar com tranquilidade, com segurança, em uma sociedade que muitas vezes a diminuiu, violentou de tantas formas, né? Camila, dentro desse contexto de celebração, né, dos 42 anos da Rede Pharma, o tema é incluir para celebrar. Como é que você vê, né, a iniciativa da Rede Pharma de estar levantando questões como essas, que são questões sociais e que são importantes, que precisam realmente, de fato, ser discutidas e trazidas ao público para que a gente consiga avançar nesse sentido? Isso. Na verdade, isso é fundamental, né? É de fato uma alegria muito grande para quem trabalha com essas questões de diversidade, encontrar espaço, né? Encontrar ali um lugar, um local que realmente compreenda a necessidade disso, a importância disso, né? E que coloque essas discussões no centro da sua cultura organizacional. A gente vê muito isso com esses programas que a Rede Pharma promove, né? Então, essas discussões, abrir o olhar da sociedade para essas questões, seja de diversidade racial, as questões de pessoas com deficiência, né? De pessoas que têm ali a necessidade de estar em discussão com esses temas importantes na sociedade, para que a gente possa ir abordando isso de uma maneira mais central e quebrando com essas visões, com esses paradigmas que são recorrentes na nossa sociedade e que aí, a partir disso, a gente consegue fazer transformações fundamentais. Esse programa que existe dentro da Rede Pharma, a Rede Mais Cuidado, que acontece de dentro para fora, porque são ações que acontecem tanto com os colaboradores, como também para com os clientes. Sim. É um avanço nesse sentido? A gente pode celebrar isso aí? Com certeza. Não é muito comum nós vermos isso, né, no ambiente organizacional como um todo. Principalmente em contextos menores, assim como a Paraíba, por exemplo, que é onde a gente está inserido. Né? É uma discussão ainda muito inicial, mas a Rede Mais Cuidado, né, dentro desse contexto, ela traz, de fato, um avanço, né, está na vanguarda aí dessas discussões, porque são questões que fazem, de fato, parte da cultura da organização, não é algo isolado, não é algo de moda também, né, que é importante a gente pontuar. A gente não faz isso porque está na moda, porque está no hype, como dizem os jovens. A gente faz porque é fundamental, porque faz parte, de fato, de um contexto de discussão que é central para essa empresa e que a gente precisa, de fato, discutir e refletir sobre isso. A partir dessa reflexão, a gente vai conseguindo modificar contextos. E talvez estimular outras empresas. Com certeza. É um espelho mesmo, né? Estando ali na vanguarda, como eu falei, as empresas vão se inspirando, vão olhando esse movimento, vão vendo que traz um resultado efetivo, tanto em questões de abarcar novos públicos, trazer pessoas para
compartilharem desse contexto empresarial, mas também de voltar o olhar da sociedade para essa discussão. É uma contribuição interna, organizacional, mas também é uma contribuição externa, social, comunitária, né? Então, é uma transformação bem significativa. Camila, muito obrigada por sua contribuição, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Claro. Então, pessoal, é uma alegria, de fato, estar discutindo sobre questões raciais no contexto da Rede Mais Cuidado. É uma ação muito relevante no contexto empresarial, em que a gente fica, de fato, contente em poder contribuir com as discussões, em poder abrir esse diálogo para um espaço mais diverso, um espaço mais equitativo, né, que a gente consiga aí transformar esses contextos cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.